Uma sexta-feira linda, maravilhosa, de sol. Temos que vir aqui, ó, para aflorar. É um bom dia com energia. Gente, eu quero em primeiro lugar agradecer a todos vocês pela presença, por estarem aqui. Esse projeto, Empreender Melhor, vem para realmente somar, para que a gente possa estar cada vez melhor, cada vez mais engajados, cada vez mais nos conhecendo uns aos outros aqui na nossa região, fomentando realmente negócios. Vocês não têm ideia da importância de ter todos vocês. Olha, a sala cheia, sexta-feira de manhã, tô com um sábado na cabeça, né? Acho que vai acontecer alguma coisa boa amanhã. Então, assim, isso é algo muito importante. Hoje nós estamos dando um pontapé diferente do que nós já colocamos no Empreender Melhor. Hoje nós vamos começar o nosso projeto com uma palestra maravilhosa. Essa palestra vai ser toda filmada, tudo isso vai ser filmado, depois vai ser disponibilizado no YouTube, porque todos vocês que não puderam estar, que não pôde estar aqui, vai ter acesso a tudo que acontece nos nossos eventos. Eu quero também que vocês saibam que, independente de rodada de negócio, sempre que tiver movimentos aqui empreendedores, venham. Vocês sempre são todos muito bem-vindos. Sempre temos pessoas diferentes aqui. Então é muito importante a presença de todos vocês, porque só assim faremos uma Zona Sul melhor, uma Zona Sul mais fomentada. Só assim vamos nos conhecendo cada vez mais. Eu quero agradecer profundamente o meu querido e amigo parceiro Paulo Marinheiro, por favor. Ele é o presidente do EDC Eletropaulo, ele é presidente da ONG, que faz parceria com a Jet House Negócio para que esse projeto aconteça. Por favor, Paulo. Vocês não têm ideia da importância desse homem nesse projeto, o quanto ele apoia. Bom dia a todos. Bom dia! Isso. Bom, eu agradeço a referência que ela fez. É um prazer imenso poder participar desse projeto. Esse projeto, quando ela me trouxe o projeto, eu achei magnífico e abracei, cara. Eu acho que aqui nós temos um local privilegiado, né? Eu acho que para a gente poder fazer esse tipo de curso, né? E encontrar com as pessoas, conversar, trocar cartão aí, entendeu? Então, eu acredito que nós devemos aproveitar bem isso tudo, né? Porque tem dado muito resultado. Posso garantir para vocês que tem dado muito resultado. E aqui é o segundo, né, que vocês já estão fazendo, né? Tá? E vamos continuar fazendo sempre tocar para frente esse projeto aí. Garanto para vocês que vai ter muito sucesso. Parabéns a todos e vamos ter um bom aproveitamento hoje. Obrigado. Inclusive, já temos agendado até o final do ano. A próxima vai ser dia 11 de novembro e o outro dia 9 de dezembro, que eu também vou postar isso via Facebook, vou postar isso via site, via YouTube, ou seja, não vai faltar informação. Indiquem os amigos, colegas de vocês que são empresários, empreendedores. O importante é que eles venham participar, venham conhecer. O projeto é gratuito, que é muito bacana. Então, muitas vezes a gente está numa situação que você não tem como estar disponibilizando para participar de evento. Vem para cá, porque aqui nós vamos nos unir. Essa é a intenção. Quero agradecer aqui a todos os nossos parceiros, que esse projeto também acontece porque eles estão conosco. Ricardo Costa, responsável aqui pelo nosso som, por tudo isso daqui. Hoje a Viviane está aqui representando, muito obrigada. A equipe do Borelli, que é toda a equipe de foto, som, filmagem, são eles que estão fazendo todo esse trabalho. Né? Quero agradecer a Isinete, o Marcelo, ele é que está fazendo o site do Projeto Empreender Melhor, ele cuida do nosso Facebook, ele cuida de toda essa mídia. Quero agradecer a D Mais Store, na presença aqui da Fabiana. Eles também estão com a gente no projeto, eles também fazem toda essa parte de arte, de divulgação, também dando uma força enorme para a gente. A Kratos,
a minha querida amiga, gente, e assessora de imprensa. O projeto tem uma assessora de imprensa maravilhosa, Claudete. Obrigada, Claudete. Ela também está fazendo um trabalho maravilhoso, divulgando na mídia. O projeto já saiu nos jornais da região. Então, quer dizer, está tomando proporção, que é essa a ideia, ele ter proporção e que a gente possa fazer esse trabalho. E a todos vocês que aqui estão, porque sem vocês isso também não aconteceria. Não adianta a gente ter um projeto legal, vir aqui fazer, está num clube maravilhoso. Olha o privilégio nosso, nós fazemos negócio em um clube, gente. Olha que tudo de bom. Sexta-feira de manhã ensolarada aqui, quer coisa melhor que isso? Não tem, né? Então, assim, vamos aproveitar tudo isso de muito bom que a gente está tendo e vamos reverter isso em negócios, vamos reverter isso em união. Eu sempre falo, né? Juntos somos mais fortes, e somos mesmo. Vocês vão ver aonde vamos chegar com toda a nossa união. Obrigada, né? Outra coisa que eu quero falar para vocês. Depois que acabar a rodada de negócios, eu vou fazer um tour com todo mundo aqui no clube, para que vocês possam conhecer tudo de bacana que o clube proporciona também, né? Nós temos aqui a Team Brasil, tem várias outras coisas. Aí no final, quem tiver interessado, espera um pouquinho, a gente já vai sair com vocês, vamos fazer um tour, vamos apresentar, pelo menos para que vocês tenham noção de onde vocês estão, de tudo de bom que tem aqui. Gente, eu sou assim, admiradora profunda, sou uma frequentadora assídua daqui, então, para mim isso aqui é um lugar realmente bastante agradável. E para começar o nosso evento, nós hoje vamos receber a nossa querida Marilei. Ela é uma coaching, uma master coaching, e a ideia o que é? Toda semana, toda rodada, nós vamos ter um tema diferente e um tema que vai ser interessante a todos. E nós resolvemos, eu conversando com ela, eu falei assim, poxa vida, todos nós temos uma dúvida enorme. O que é um coaching? O que é um psicólogo? Né? O que é um consultor? O que isso faz de diferença na nossa empresa? O que isso agrega para nós na nossa empresa? Eu falei assim, nada melhor do que uma profissional como a Mari para poder nos informar. Por favor, Mari, a palavra é sua. Uma boa palestra. Obrigada. Bom dia, gente. Bom dia. Continua apagado esse bom dia aí. Bom dia! Gente, eu como uma coach, eu tenho que incentivar vocês. Tem que dar um bom dia, assim, cheio de energia numa sexta-feira. Então vamos lá de novo. Bom dia! Bom dia! Gostei. Bom, primeiro eu queria agradecer ao convite da Graça de estar aqui. É um prazer estar com vocês, dividindo esse tempo, tentando passar uma mensagem sobre a minha profissão. Então, eu coloquei aqui, né, nosso tema, desmistificando o que é o processo de coaching, tá? Mas, eu só queria me apresentar, dizer quem sou eu. Eu sou a Marilei, eu sou sócia e diretora da MC Coaching Results, que é focado especificamente no processo de coaching. Eu, até chegar aqui, eu passei 30 anos no mundo corporativo, gente. Então, eu comecei com 2 anos de idade, tá? Fiquei 30 anos à frente de grandes companhias, saí no início deste ano, mas o coaching na minha vida ele já acontece há 5 anos. E eu sou apaixonada pelo que eu faço, tanto é que hoje eu estou aqui falando da minha paixão, do meu trabalho. Então eu passei por áreas RH, finanças, administração, por área de projetos, já liderei grandes equipes, fiquei mais ou menos 20 anos liderando grandes equipes no Brasil todo. E aí esse meu conhecimento todo eu trago hoje para ajudar o pequeno, médio empresário no processo de coaching. Além disso, eu também tenho algumas certificações, eu sou formada em 4 assessment de perfil comportamental, não sei se alguém aqui conhece, mas é para trabalhar o autoconhecimento. Trabalhei também com alguns outros assessment, participei de treinamentos de inteligência emocional, sou certificada em Yellow Belt, e sou especialista em gestão de call center, já dei aula na IMB Morumbi. Enfim, eu já passei por várias etapas da minha vida para chegar até aqui, ok? Então, esse é o meu currículo. E aí, por que o coaching me trouxe muitas reflexões? Eu queria, como o meu tempo é curto, tá, gente? Por mim, eu ficaria aqui horas falando sobre o processo de coaching. Por que eu trouxe aqui para vocês a palavra conviver? Vocês concordam que todos nós, desde que nós começamos a nossa vida, a nossa
o nosso conhecimento como seres humanos, como criança, nós aprendemos a conviver com pessoas, tanto no nosso ambiente familiar, como no nosso ambiente profissional. Nós não temos que ter a arte de aprender a conviver, sim ou não? Sim. E isso é uma coisa importante para nós ou não? Sim. Super importante, não é? Eu até trouxe uma frase do Mário Quintana, para quem aprecia os animaizinhos, que eu sou uma apreciadora, né? Ele fala o seguinte, que a arte de viver é simplesmente a arte de conviver. Simplesmente, disse eu, mas como é difícil, não é mesmo? Então, eu começo a nossa palestra hoje falando sobre exatamente isso, a arte de conviver. Por quê? Essa minha trajetória profissional toda, lidando com pessoas, que você sabe que ser líder, trabalhar na frente de grandes equipes, ser dona de um lar, ser dona de um negócio, você tem que estar à frente, liderando o seu negócio, liderando pessoas. E isso aqui não é fácil, não é mesmo? Vocês acham que é fácil conviver no dia a dia com pessoas ao nosso lado, na nossa vida? Quem aqui já não administrou um conflito? Quem aqui já não passou por situações que teve alguma dificuldade em determinado momento, né? Então, o coaching, ele é um processo que eu vou estar explicando para vocês mais adiante, que ele fala exatamente isso. Uma das grandes lições que eu tive na minha vida, nessa minha trajetória toda de experiência corporativa, foi realmente essa, ou seja, como que eu convivo com pessoas diferentes de mim. Tanto na vida pessoal, como na vida profissional. A gente relacionamento, não é mesmo? Então, estar aqui hoje, vocês estão fazendo relacionamentos. Vocês conhecem as pessoas que aqui estão? Também não. A gente está aos poucos se conhecendo, a gente está aos poucos gerando confiança, gerando credibilidade. Tá? Então, a arte de conviver é uma das artes que a gente vai ter que aprender, né, na nossa vida, estamos aprendendo a cada momento, e o coaching é uma das ferramentas que podem ajudar vocês nesse processo. Tá? Por favor. Bom, aí a gente começa a falar aqui de pessoas. Falei lá dos animaizinhos, ou seja, os animaizinhos são bons que eles não falam, não é mesmo, gente? Eles chegam pra gente, abanam o rabinho, ou fazem assim com a cabecinha e tá tudo ótimo. A gente chega estressado em casa, chega muito mal, mas eles estão lá abanando o rabinho, lá, chegando com o maior carinho conosco. E esse grupo de pessoas que nós convivemos fazem isso com a gente todo dia ou não? Não? Podem falar, gente, somos pessoas, né? Então, assim, como que vocês convivem com as pessoas às quais vocês se relacionam? Tanto na vida pessoal, enfim, como é que vocês convivem? Eu digo para os meus clientes o seguinte, quanto custa ser quem eu sou? Né? Por quê? Porque nós somos aqui, graças a Deus, nós somos diferentes, senão nós seríamos robôs. Então, o que acontece? Quando eu vejo uma pessoa diferente de mim e eu não sei administrar o meu relacionamento com ela, mas primeiramente eu tenho que me conhecer, eu tenho que saber quem eu sou. Quanto está custando ser quem eu sou para eu poder passar daí a conviver com as pessoas aos quais eu me relaciono, ok? Então, eu queria perguntar para vocês, eu estou falando bastante na palavra conviver, porque esse é um tema muito forte para mim, eu queria passar para vocês isso. Quem aqui é coach além de mim? Por favor, levante o dedo. Uma, duas pessoas. Quem aqui é psicólogo? Não tem ninguém? Não? Ok. Então, os que são profissionais do coaching, eu queria só perguntar para quem não é coach, o que para vocês é o processo de coaching? Assim, eu queria que vocês falassem mesmo, assim, o que vocês acham que é o coaching? Porque eu estou aqui para desmistificar o conceito de coaching, né? Da palavra coaching. Alguém quer me dizer assim, o que acha que é coaching, ou o que já ouviu falar? Não tenha medo de ser feliz, tá? A gente está aqui para aprender, ok? Algum voluntário? Quer falar? Não? Não tem nenhum voluntário aqui, gente? Me ajudem, por favor. Tem os profissionais. Vamos lá, isso. Opa, chega uma voluntária, vamos lá. Coaching para mim é aquela pessoa que vai ver os seus problemas ou as suas dificuldades e vai te encaminhar para
vai te mandar para o caminho correto ou te trazer as reflexões corretas. Ótimo. Bacana. Alguém mais quer falar? Não? Tá todo mundo quietinho aqui. Tem que tirar vocês da zona de conforto. Desculpa. Pode. Por favor. Eu acho que é saber quem você é, se conhecer, onde quer chegar e traçar as metas para isso. Ótimo. Esse pessoal tá sabendo, hein? Quem é coach aqui, vocês viram? O pessoal tá sabendo. Legal. Bacana. Tem mais algum voluntário mais? Vamos lá. Bom dia a todos, meu nome é Fernando. Eu acho que o coaching, ele veio assumir um papel da relação, interpessoal, porque antigamente a gente tinha recursos humanos, toda essa estrutura, que ao longo do tempo foi se perdendo. Eu acho que o coaching, ele veio com uma formação mais lógica, do universo que a gente está vivendo presente, para nos auxiliar, a traçar a nossa identidade dentro do nosso negócio. Eu acho que é por aí. Ótimo. Bacana, gente. Legal. É isso aí. Olha, parabéns aos que falaram. As pessoas estão bem informadas, porque o processo de coaching realmente, eu acho que tem um pouquinho do que eles comentaram aqui. Eu, na minha formação, que eu tenho de coaching, eu não sei os meus colegas aqui, cada um tem uma instituição, então tem os seus conceitos, enfim, Eu vou falar de onde eu vim formada, mas o coaching realmente é isso, é você direcionar, É uma forma de você traçar um objetivo, mas um objetivo bem direcionado, que é o que os participaram aqui falaram hoje. Então, eu vou hoje falar um pouquinho do que é o coaching para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Como uma coach, eu queria trabalhar um pouquinho o cérebro, porque o coach ele faz a gente trabalhar o cérebro, tá, gente? Eu queria só fazer um teste de 30 segundos aqui. Antes de você passar, vocês vão olhar a imagem que vai estar aqui na frente de vocês por 30 segundos. E eu queria que vocês depois me dissessem o que essa imagem trouxe para vocês. Pode passar. Olhem essa imagem, tá? Por 30 segundos. E aí depois eu queria que as pessoas me dissessem o que essa imagem representa para vocês. Carnaval. De sexta-feira. Ok, vamos lá. Quem falou? Carnaval. Carnaval. O que mais? Vamos lá. Fluência de ideias. Fluência de ideias. Criatividade. Como? Criatividade. Eu ia falar realmente o que a Natália falou. Saindo pensamento. Ideias. Eu acho que está recebendo uma enxurrada de informações. Enxurrada de... Volta ali. Desculpa. Enxurrada de informações. O que mais? Uma mulher no shopping. Uma mulher no shopping. Legal, legal. Quem mais quer falar? Tirando para fora o que tem dentro de si. Tirando para fora o que tem dentro de si. Legal. Alguém mais? Acho que é a interação de pensamento. Pensamentos. Ok. Legal, gente. Vocês perceberam sobre vocês todos estão olhando a mesma figura, certo? E cada um aqui falou um significado. Alguns se assemelharam nas suas informações, outros não. Por que eu trouxe essa reflexão? Porque as nossas percepções são totalmente diferentes quando a gente está falando sobre algo com alguém e a pessoa pode estar enxergando totalmente diferente. Então, por exemplo, você está enxergando uma mulher no shopping, E ele lá falou uma fluência de ideias. Olha a diferença de uma percepção para outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, certo? Mas foi o que ele percebeu e foi o que ele percebeu. Então, qual é a minha reflexão aqui para vocês? Que nós todos temos percepções sobre ambientes, situações, pessoas, que a gente está olhando para o mesmo problema, para a mesma situação, para o mesmo cenário, mas as percepções são totalmente diferentes.
E aí, quando eu volto para a arte de conviver, é justamente hoje que eu vim trazer para vocês que o coaching ajuda nisso. Ou seja, o conviver é fácil quando eu estou olhando para essa gravura e um está dizendo que tem uma mulher fazendo compras e outro está dizendo que é uma fluência de ideias. Imaginem olhando um problema, olhando um cenário. Então, gente, trouxe aqui uma rápida, né, reflexão para que a gente consiga realmente olhar sobre isso, ou seja, o nosso olhar é totalmente diferente do olhar do outro. E aí que entra a arte de conviver. Tá? Mas vamos lá, porque o meu tempo é curto. Bom, gente, então eu vim aqui falar para vocês, né, sobre o que é o coaching em si. Então, alguns já falaram aqui. Eu vou voltar com esse assunto da percepção lá no fim. Tá? Então, por exemplo, não confunda coaching com outras práticas. O objetivo aqui não é menosprezar um método ou outro que existe. O objetivo é justamente e somente para você saber que existem diferenças. E o que acontece? Ele serve justamente para nós, como profissionais coaches, entender que existem esses outros métodos para a gente poder vir aqui e falar com clareza e dizer, olha, nenhum método é melhor do que o outro, apenas é o momento que a pessoa está precisando que ela vai procurar. Ou um profissional de coaching, ou uma terapia, enfim, tá? Então, o coaching, ele é um processo, que a gente vai estar falando, mas ele justamente é mais um processo, além dos que você já conhece. Essa é a clareza do processo de coaching, para começar a história dos nossos conceitos, tá? Pode passar. Vamos lá. Então, não temos nenhum psicólogo aqui, nem de formação, nem de profissão, é isso? Eu sou terapeuta. Você é terapeuta? Ok, bacana. Então, você é terapeuta e coaching. O coaching, ele não trabalha com pessoas disfuncionais. Tá? Por quê? Porque não é esse o objetivo. A terapia é que cuida das pessoas disfuncionais. Tanto é que toda vez que eu começo o processo de coaching, eu pergunto para a pessoa se ela está fazendo terapia. Então, por quê? Porque você não pode trabalhar com uma pessoa disfuncional. A pessoa não é esse o objetivo do coaching, tá? Mas não é uma terapia, só que o coaching ele tem um conceito que a gente fala de psicologia positiva. O que é psicologia positiva? É a psicologia que trata das emoções positivas, ou seja, não tem nada a ver com a psicologia que os psicólogos estudam em faculdade. A psicologia positiva, ela é uma psicologia que já é estudada há mais de 30 anos, mas ela é totalmente diferente da psicologia atual. Então, assim, o que acontece? O coaching se baseia nesta psicologia para poder usar como uma ferramenta a mais para poder trabalhar o processo de coaching na pessoa. O que mais? Como a nossa colega aqui, muitos psicólogos e terapeutas, né, buscam a formação. Para quê? Para ampliar o seu repertório de ferramentas e de abordagens. Apenas isso. Porque o processo de coaching pode ser um complemento, não é mesmo? Ele pode trabalhar somente a terapia, pode trabalhar os dois, pode trabalhar... Ele vai decidir, mas são coisas totalmente distintas. Eu já peguei clientes meus que fizeram terapia, já tinham feito terapia e começaram o processo de coaching. Então, assim, eu acho que isso aqui, para quem é da profissão, é muito sério, gente, tá? Porque as pessoas confundem coaching com terapia, e não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? E falando do coaching, o coaching ele é multidisciplinar. O que é isso? Ele reúne várias coisas, ele reúne as ciências do comportamento, ele reúne filosofia, ele reúne desenvolvimento e aprendizado de adultos, bem como a ciência da administração de negócios, processos e lideranças. Então, por exemplo, no processo de coaching, eu faço análise SWOT da pessoa. Numa terapia você jamais faz isso. No processo de coaching a gente faz usa várias ferramentas que têm a ver com negócios. Tanto é que o meu coaching específico é voltado para negócios e para empresas. Eu não sei os demais colegas aqui, cada um daí usa a sua especialidade, né? Como eu venho do mundo corporativo, eu resolvi direcionar meu processo de coaching para negócios e para empresas, tá? Então, aqui é muito importante ficar claro para vocês, principalmente com relação à confusão da terapia com o coaching. Não tem nada a ver, tá? Tá claro, gente? Tá bacana? Tá claro para vocês? Tá.
Depois, no final, eu abro para vocês fazerem perguntas, tá? Pode passar, por favor. Aí, vamos lá. Temos outras especialidades. Por exemplo, consultor. O que é um consultor? É um especialista da área que ele é contratado para apontar soluções. Então, assim, o consultor também não tem nada a ver com coach. O coach é um processo. O consultor ele fica lá por um período, pode ficar meses, pode ficar muito tempo, mas não tem nada a ver também com coaching. Mentor. Quem trabalha no mundo corporativo fala o mentoring, né? Não sei se vocês já ouviram falar. O mentoring é uma pessoa mais experiente, que tem uma carreira, que tem conhecimento e que ela vai passar, né, vai aconselhar esse profissional que lá está. Para quê? Para que ele consiga se preparar melhor com uma pessoa que tem muito mais experiência do que ele. Então, o mentoring, normalmente, ele acontece no mundo corporativo. Mas algumas pessoas procuram um mentor, uma pessoa com mais conhecimento. Olha, vai ser o meu mentor, uma pessoa que vai me orientar por conta da sua experiência decorrida. Apenas isso. Então, assim, o mentor ele não vai fazer mais nada além disso, tá? E o coach, gente? O que é o coach? Então, assim, o processo é coaching. O profissional é o coach. Então, as pessoas às vezes falam coach. Então, assim, eu sou coach. Eu aplico o processo de coaching. Então, o profissional de coach, ele não dá conselhos, ele não fornece soluções, ele não faz absolutamente nada. Ele não é mentor, ele não aconselha, ele não é consultor. O que ele vai fazer? Ele vai desenvolver um processo de coaching, como está aqui, embasado em quê? Em metodologias, técnicas validadas cientificamente, né, comprovadas, que levam o coach é o seu cliente. Então, o coach é o profissional e o coach é o cliente, né, a implementar as suas próprias soluções. Então, aqui a busca é pela sua própria solução. A gente não, o coach que se diz coach, né, ele não vai dizer o que a pessoa tem que fazer, jamais. Profissional sério jamais vai dizer assim, você tem que fazer isso. Não, ele ajuda com técnicas, com ferramentas, como que ele chega à sua própria solução. E ele tem todo um processo para trabalhar com o coaching sobre isso, tá? Bom, como é que funciona tudo isso? Como é que o processo de coaching funciona? Então, ele é extremamente efetivo, ou seja, ele tem, né, um processo que busca, ele guia o cliente na busca de novos entendimentos, novas alternativas que são capazes de fazê-lo ampliar. Então, assim, ele amplia a percepção buscando novos caminhos. Por quê? Às vezes, nós estamos no nosso processo, a gente está num círculo vicioso e a gente não vai conseguir enxergar, como a gente diz, um palmo à frente do nariz, não é mesmo? Aí vem alguém de fora, às vezes os meus clientes dizem, pô, Mari, você veio para cá para me dizer isso, uma coisa que parece tão óbvia, mas às vezes a pessoa não está enxergando. Ela não está conseguindo enxergar além do que ela está precisando enxergar. Então, o profissional de coach, ele chega justamente nesse momento para buscar esse direcionamento junto com o seu cliente e poder buscar novos aprendizados, novas soluções e novos caminhos. Tá? Além disso também, o coach ele produz, né? ele eleva, pode provocar um aumento de performance, ele pode ser focado na mudança, na transformação do cliente e no aprendizado. Então, assim, você começa a performar melhor, você começa a fazer um processo de transformação dentro de você e você aprende, e eu digo também que é a conviver melhor, não é mesmo? Com as pessoas. Quem é coach, ele sabe disso, não é mesmo, gente? É um aprendizado. Você consegue lidar com situações que você jamais imaginava que um dia você ia lidar, gente. Mas o profissional, ele tem que ajudar você nisso. Né? Então, por exemplo, como é que o coach pode te ajudar? Na autoconsciência, ou seja, não é só no autoconhecimento, eu tenho que ter uma autoconsciência de quem eu sou para eu poder conviver com situações, ambientes e pessoas de uma forma inteligentemente emocional, como a gente diz. Tá? Ele foca em resultados, ele foca em decisão,
melhoria contínua e aumento de conquistas, ou seja, ele amplia a percepção do seu cliente para que o cliente consiga olhar aquela mesma situação. Eu digo o seguinte, que é como se você se elevasse, você está dentro do problema, você se enxerga acima desse problema. Então você consegue olhar a situação de uma forma mais estratégica, deixa um pouco as emoções de lado e consegue transformar esse aprendizado através da sua autoconsciência em um melhor aprendizado, um melhor conhecimento. Tá, gente? Então, o coaching, ele tem toda essa metodologia. Eu e os meus colegas aqui, quando eu pego um cliente, ele é o meu cliente e eu levo ele com muita seriedade. Eu estou falando da vida dele profissional, de um objetivo que ele busca. Então, assim, o profissional, ele tem que levar a sério isso. E aí a gente, como tem muitos profissionais no mercado, hoje o coach, eu perguntei aqui no início, porque eu até faço uma brincadeira, tá, gente? Se a gente dá um chute, sai 10 coaches no mercado, no bom sentido, é lógico. Por quê? Porque tem muitas formações hoje de coach. O coach, há 7 anos atrás, não era tão divulgado assim. Então, hoje ele está bastante divulgado, que bom que ele está divulgado. Por quê? Porque o coach ele começou lá na Inglaterra, começou ainda um processo muito de levar a pessoa de um ponto A para um ponto B. Ele foi diversificando, foi buscando novas capilaridades, foi para o mundo esportivo, foi para o mundo empresarial e hoje, graças a Deus, ele se torna acessível a pessoas como nós que podemos fazer um processo de coaching. Que há um tempo atrás, sei lá, 5 anos atrás, quem fazia coaching era só executivos de empresas. Era só líderes, alta administração que fazia coaching. Hoje não, graças a Deus que ele tem essa capilaridade, ele se popularizou, vamos dizer assim, e cada coach hoje trabalha num segmento específico. Então nós temos coach para financeiro, coach esportivo, enfim, temos várias segmentações. Para quê? Justamente porque o profissional vai lá e segmenta e direciona aquela pessoa no que ele precisa, tá? Pode passar. Quais são os princípios do coaching, gente? Suspensão de julgamentos. Isso aqui é importantíssimo, tá? Nós, seres humanos, julgamos o tempo inteiro. Certo ou errado? Certo ou errado? Certo, exatamente. Nós julgamos o tempo inteiro. Sem querer nós julgamos. Sem nos percebermos, nós julgamos. Pela roupa, pela cor, pelo cargo, por tudo. Ou até simplesmente pela primeira impressão quando nós conhecemos alguém. Então nós temos a mania, vamos dizer assim, de criar um pré-julgamento da pessoa. Então, se eu não gosto da cor dos olhos do fulano, eu já não gosto mais daquela pessoa. Então, o coach ele ajuda você a tirar esse pré-julgamento, a suspender o julgamento de situações, de pessoas. Por quê? Porque nós temos o ato de julgar, de pré-julgar a todo momento, a todo instante. Tá? Outro princípio, o coaching, ele tem foco no futuro, por isso que ele é diferente da terapia. A terapia, ela olha muito para o passado, o coaching não. Eu digo que o coaching, você sai da zona de conforto, é daqui para onde que eu vou, qual é o meu caminho, para que lado que eu sigo. Então é focar futuro, é ação, que é o jeito na terceira, é ação, é resultado. Para onde que eu vou, para onde que eu vou direcionar essa pessoa, para onde que ele quer ir. Então, o coaching, ele trabalha muito isso. Ele é opressor, como eu digo, no bom sentido. Tá? Ele trabalha justamente isso. Você tem que sair aí, levantar dessa cadeirinha e tem que se mexer. Não é só ficar pensando na vida, tem que entrar em ação. Também trabalhamos o desenvolvimento pessoal, ou seja, você se conhece, você sabe como lidar com situações, você sabe como trabalhar, né, com pessoas de uma forma mais tranquila, que é a tal da arte de conviver e de se conhecer. Eu também trabalho muito com avaliação de perfis, né, comportamentais, que eu acho que é uma das ferramentas também que ajuda, eu pelo menos como profissional dessa área, eu trabalho muito com assessment comportamental. O que é isso? É trabalhar
o conhecimento da pessoa, como que ela se percebe, como que ela é percebida pelas pessoas. Então, eu acho que é um bom início para você começar a trabalhar o processo de coaching, porque o processo de coaching você tem que procurar com um objetivo específico. Por exemplo, se alguém chegar para mim e dizer, eu não sei o que eu quero no coaching, eu faço uma pré-avaliação para a pessoa. Por quê? Porque você tem que saber qual é o objetivo que você vai trabalhar no processo de coaching. Tem que ter um objetivo, tá? Ele potencializa os resultados, ou seja, que você... eu digo que eu brinco que é o pensar no papel, porque nós todos aqui temos objetivos, certo? Queremos coisas boas na vida, vamos dizer assim, queremos adquirir bens, queremos conquistar posições, mas às vezes nós ficamos muito na nossa mente com as coisas. Aí eu falo que o coaching, ele ajuda você a pensar no papel. Ou seja, você concretizar o que você está pensando de uma forma tranquila, óbvio, né? Que você vai planejar, você vai direcionar e você vai trabalhar isso de uma forma muito mais direcionada. Ele também ajuda na cocriação de soluções, que é justamente isso, é você expandir o seu horizonte e enxergar além de onde você está enxergando. O coach, gente, tem início, tem meio e tem fim. Ele não dura, quem fizer coach aqui de 1 ano, não é coach. Acende a luz vermelha porque não é coach. Tá? O coach ele tem início, ele tem meio, ele tem fim. Por quê? Ele tem tempo de duração. Então, um processo de coaching, na verdade, eu tenho lá no próximo slide, ele dura aí no máximo 4 meses, vamos dizer assim. Para o mundo executivo, ele pode durar mais. Então, uma grande empresa está querendo trabalhar com uma equipe de líderes. Aí pode ser que dure 6 meses, pode ser que dure 8 meses, depende, mas o coach pessoal para você, ele não pode passar de 4 meses. Então, gente, se alguém procurar vocês, vai ficar fazendo o processo de 1 ano, não é coaching. Ele pode terminar um processo, que é um objetivo, e querer começar um outro processo. Aí tudo bem. Mas ficar 1 ano na mesma coisa não é coaching, não é coaching, tá? E aí também nós falamos muito no processo de coaching, que é o seguinte, nós temos aqui todos vocês, têm habilidades, né? Vamos dizer, um tem habilidade para fazer planilha, o outro tem habilidade para desenhar, o outro tem habilidade para falar em público, o outro tem habilidade para cantar, enfim. Nós nascemos habilidade, é aquilo que está já com você, que você já tem uma grande facilidade por fazer. Quando a gente fala de competências é o seguinte, eu não sei fazer planilhas, então eu não tenho habilidade, eu tenho que desenvolver a competência, fazer um curso técnico ou buscar algo no mercado que me dê a competência para saber fazer planilhas. Então o coaching, ele ajuda você a desenvolver competências. Por exemplo, eu não sei falar em público, o coaching ajuda você nisso. Eu sou mais reservado, eu sou tímido, eu preciso melhorar o meu relacionamento interpessoal. Então, o coaching ele ajuda nesse processo a desenvolver competências. Como que você desenvolve competências? Competência é uma coisa que não é sua, mas que você ajuda a ser desenvolvido no que você precisa. Então, a gente fala muito no coaching, processo de competências. Pode passar. E o que é necessário, né, para você chegar no sucesso? Eu falo que o coaching ele faz você buscar um caminho. Então, por exemplo, você tem que definir uma direção, definir um propósito na sua vida. Qual é o seu propósito? Aonde que eu quero chegar? O que eu quero para a minha vida? O coaching ele ajuda você nisso. Você traça um plano, define um plano, com rotas, com estratégias, recursos, objetivos bem formulados. O profissional vai ajudá-lo nisso. E aí você adiciona a esses recursos necessários, né, o que você precisa para conquistar as suas metas. Então, por exemplo, eu preciso desenvolver uma competência da comunicação, uma competência mais estratégica para ser um líder, para ser um dono de uma empresa. Então, o coach ajuda você nisso. E também ajuda você a eliminar obstáculos e limitações. A gente fala que nós temos muitas crenças, né, gente? Eu falo aqui que
O coach fala muito em crenças, porque crença é aquilo que eu acreditei para a minha vida, começando lá desde a minha infância até a minha educação, e virou uma crença para mim. Então, nós temos, como se chama, crenças limitantes, que nos sabotam o tempo inteiro. O coach ele ajuda você a cuidar dessas limitações, até onde você está tendo a sua crença limitante, para que você consiga quebrar esse modelo de padrão mental. Que crença, gente, ela não está enraizada aqui. Tem como mudar isso dentro da gente se você estiver a fim de fazer isso. Tá? Então eu falo que esses recursos que você precisa, começa desses recursos interiores que você tem, ou as suas próprias limitações que você não conhece. Você acha que você tem, mas se vem um profissional e diz, olha, você precisa desenvolver mais isso, você precisa olhar mais para aquilo, né? E começa a trabalhar um pouco mais isso com o profissional. Tá? Além disso, nós falamos o seguinte, que eu tenho que estar congruente. A palavra congruência também é uma coisa muito forte para mim no processo de coaching, porque eu quero algo, eu quero alcançar algo na minha vida, mas será que está congruente com o que realmente eu quero? Porque às vezes as pessoas querem, mas elas estão limitadas. Elas não sabem se realmente aquilo é importante para elas. Então não está congruente o que ela quer. Então nós temos que deixar a pessoa no eixo, eu digo, né? Nós temos que alinhar essa pessoa para ver se o que ela quer está congruente com o que ela está pensando. E aí sim a gente começa a trabalhar. Porque a gente fala o seguinte, que o coaching ele tem estágios do processo de mudança. Eu quero mudar, mas será que eu realmente estou querendo provocar essa mudança em mim? Então tem uma ferramenta lá que a gente avalia os estágios de mudança, ou seja, em que momento da mudança da sua vida você está. Por quê, gente? Porque eu posso estar somente contemplando uma mudança. Então assim, eu quero comprar um carro, mas eu estou aqui quietinha, querendo que o carro venha até mim. Estou dando um exemplo bobo aqui, tá? Mas se eu não me mexer para que eu trace um plano, eu saiba se eu tenho os recursos necessários, além do financeiro, eu vou ficar contemplando essa mudança que eu quero fazer na minha vida. Então, o coach ele avalia muito isso, em que estágio de mudança que o cliente se encontra. Como que ele está? E aí você avalia se aquilo está congruente com o que realmente ele deseja para a vida dele. Porque às vezes as pessoas querem, mas elas só querem da boca para fora. Porque ela está olhando para a grama do vizinho, ela não está olhando para dentro de si. Então a gente trabalha muito isso no processo de coaching. E também avalia os impactos e riscos. Por exemplo, eu quero ser diretor da empresa tal. Gente, é legal ter um cargo, não é? Ser diretor da empresa tal. Mas que impactos isso vai ter na sua vida, na sua família, no seu tempo, na sua qualidade de vida? As pessoas não param para pensar nisso. Às vezes a gente está olhando somente para o lado financeiro, para o cargo, para o salário. Então, o que acontece? O processo de coaching ele ajuda você a avaliar os impactos dessa mudança, daquilo que você deseja, daquilo que você quer. Por quê? Porque às vezes eu não estou olhando somente para aquela meta, mas com os impactos que aquilo pode me causar. Então, por exemplo, eu quero ser diretor de uma empresa, e aí? E a minha qualidade de vida para onde vai? E o meu tempo? E os meus filhos? E a minha casa? E os meus cachorros? E a minha esposa? E o meu marido? Onde fica nisso tudo? E a gente tem que ter esse equilíbrio, que é onde o coach ajuda você a pensar. Tá chegando o fim, tá, gente? Aí eu falo o seguinte, que o coaching ele tem um modelo FARM. Né? O que é o modelo FARM? Ele é um ciclo que ele fala foco, ação, resultado e melhoria. É isso, gente. É focar, entrar em ação, avaliar os resultados e qual é a melhoria que você pode fazer para você mesmo. Tá? Pode passar. Como é que funciona uma estrutura básica? Então, por exemplo, o coach, como eu falei ali embaixo, ele dura de 3 a 4 meses. Como é que funciona? É um encontro de uma vez por semana, às vezes dependendo do coach executivo ele varia de 15 em 15 dias. Então, por exemplo, ele começa com uma sessão de 1 hora, 1h30, mais ou menos. As minhas sessões duram 1h30, 1 hora é pouco, não é? É pouco isso. Então, é 1h30 que eu atribuo. E aí, o que acontece? São sessões semanais que você se encontra com o seu cliente, com o seu coach. E aí, o que você faz?
Então, cada sessão que você se encontra com o seu cliente, você acompanha, dá o feedback das ações que ficaram para a sessão anterior. E aí você começa a trabalhar o que ficou de melhor na semana seguinte, o que você deixou de fazer, quais foram as reflexões, combinado com a proposta da sessão que vai ser trabalhada naquele dia. Então eu me encontrei hoje com o meu cliente, trabalhei o que ele fez da semana passada para cá, combino a sessão de hoje, como eu falei, pode ser encontros semanais ou quinzenais, e aí a gente faz acompanhamentos, né? Faz o desenvolvimento da sessão. Quando eu termino a sessão com o meu cliente, eu trabalho o aprendizado, ele fica com uma tarefa para fazer, pequenas coisas, tá, gente? Não é tema de casa, são pequenas reflexões para a semana seguinte. E aí, o que a gente faz? A gente se encontra na semana que vem e faz de novo todo esse processo, é um ciclo. O coach também, para quem não sabe, ele pode ser presencial, óbvio, né? Ou à distância. Eu já atendo clientes pela Skype, então ele funciona também assim, pode ter coaching em grupo, como algumas empresas também elegem alguns profissionais, então tem coaching em grupo, tem coaching pela Skype, tem os atendimentos presenciais. E quais são os benefícios do coach, gente? Depois de tudo isso que eu falei, o que ele traz para a vida pessoal? Mais qualidade de vida e menos estresse. Graças a Deus, a gente melhora a nossa qualidade de vida. Aprimora os relacionamentos e a comunicação interpessoal. Eu acho isso aqui fundamental, porque eu comecei minha palestra falando na arte de conviver. E eu termino, né, tá no final, dizendo o seguinte: aprimorar relacionamentos é fundamental na nossa vida pessoal e profissional. E graças a Deus o coaching ajuda você nisso. Ele também tem a capacidade de modificar comportamentos improdutivos. Então o coach, você trabalha isso, ou seja, eu estou tendo um comportamento que eu não necessito ter naquele momento. Então a gente começa a trabalhar com o cliente isso, ao quanto você está sendo improdutivo, que é o quanto está custando ser quem você é. E aí você tem que trabalhar a questão da mudança em você. Amplia a capacidade de administrar conflitos, eu comecei também falando isso. Isso aqui é fundamental também. Quem já não teve conflito aqui na sua vida? Uma divergência de opinião, algo que foi assim, que marcou você naquele momento. Então o coach ajuda você a entender o processo de uma forma inteligente e de uma forma que você consiga ampliar a sua percepção, não julgar e saber trabalhar isso de uma forma positiva. Pode fazer. E também para o mundo empresarial, o que ele faz, o que ele provoca? Ele trabalha, deixa os colaboradores mais comprometidos, porque eles ficam mais focados, amplia o desempenho do negócio, ou seja, eu como sou focada no curso de negócios, ajuda o profissional, o empreendedor a ampliar o seu desempenho, a ampliar a sua forma de ver, sair do operacional e ir para o lado mais estratégico, porque o empreendedor ele fica muito no operacional e aí o estratégico fica um pouco de lado. Reduz conflitos, isso aqui é muito bacana, mais resultados para o executivo, para o líder, melhora o trabalho em equipe, aprimora toda essa questão de relacionamento, da forma de conviver, reduz o nível de estresse no ambiente de trabalho. Isso aqui, gente, também é muito bacana. Por quê? Porque você aprende a conviver melhor com as pessoas, tá? E melhora os relacionamentos com o cliente. Então, de uma forma geral, acho que é o meu último slide, tá? Eu vou deixar aberto para perguntas, pode passar. Eu queria deixar aqui uma mensagem, graças, eu já passei meu tempo. Então eu queria deixar uma mensagem para vocês, seguinte: quanto mais o indivíduo estiver envolvido em identificar desafios, trabalhá-los, aplicar soluções e avaliar resultados, mais complexo e duradouro, e é complexo, mas é duradouro, será seu aprendizado. Portanto, gente, assuma o papel principal da sua vida, seja o protagonista. Vamos ser nós os autores da nossa vida, como diz uma velha frase. Então, o coach ele ajuda nisso, a você ser o protagonista da sua vida. Ok, desculpa o tempo, mas é muito apaixonante falar de coaching. Eu queria agradecer, não sei, acho que não vai nem ter tempo de fazer perguntas, né, Graça? Tem? Umas 3 perguntinhas. Se alguém, então, eu queria agradecer a gente e deixar aberto se vocês tiverem alguma dúvida para vocês perguntarem. Muito obrigada.